Atividade de aprendizagem agora sobre fenol. Vamos lá, questão número 1. Na questão número 1 está escrito assim: dê o nome dos seguintes fenóis. Então ele quer que você nomeie as moléculas que estão aqui, tanto na sentença 1 quanto na 2. Tranquilo. Primeiro passo aqui é a gente reconhecer que eles não são álcool. Embora tenha hidroxila, ele não é um álcool. Ele é o quê? Hidroxila ligado direto a neobenzeno, é um fenol. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou usar a nomenclatura mais fácil, que é aquela que usa a palavra fenol, tá? Se for um exemplo meio chato, meio difícil, aí eu uso a outra nomenclatura, aquela que usa o hidrox, colocando a posição da hidroxila, tá? Tranquilo? Então, vamos lá. Aqui é meu fenol, ó. Eu tenho fenol aqui. E aqui eu tenho um grupo substituinte com 2 carbonos e 5 hidrogênios. Esse cara aqui é o etil, ó, CH2CH3. Repara, ele condensou, colocou os 2 carbonos juntos e os 5 hidrogênios, tá? Ele pode fazer isso? Pode. Na verdade, ele pode fazer uma mistureba ali de informações. Por que que ele fez assim? Porque é uma questão de vestibular, tá? Para assustar a pessoa ver isso aqui e não saber o que que é. Mas isso aí é o etil, tá? Então, olha só, o carbono é o carbono que contém hidroxila, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3. Então, no carbono 3 eu tenho o etil. Qual que é o nome dele? 3-etilfenol. Aí, se você também quiser, em vez de escrever o 3, você pode colocar a posição, ó. Quando a posição é vizinho, primeiro, vamos lá. Quando se tem o benzeno com 2 grupos ligados, eles pode ser o que for. 2 coisas ligadas nesse benzeno, que não sejam hidrogênios, obviamente, e aqui eu tenho, olha, um O e tem um metil, uma hidroxila e um metil, então são 2 coisas diferentes. Se essas posições estiverem vizinhas, é orto. Se estiver pulando uma posição, é a meta. E se estiver pulando 4 posições, 1 e 4, é a para. Então, olha, se tivesse aqui era orto, mas está pulando uma só, é 1 e 3. Então essa aqui é a meta. Então eu posso chamar isso aqui de meta, ou simplesmente letrinha M, M-etilfenol, tá? É a mesma coisa do de cima, tá? Ao invés de usar números, usando esse negócio ortometopara. Só serve para benzeno de substituído. Ou seja, um benzeno com 2 coisas esquisitas grudadas nele. Tá? Se tiver 3 ou se tiver menos que 2, não usa ortometopara. Beleza? Tranquilo. Este cá já tem 3 coisas substituídas do benzeno. Não uso ortometopara. Tá? Então não vou poder usar essas palavrinhas na frente. Vamos lá. O meu fenol é isso aqui, ó. É o benzeno com a hidroxila. E aqui eu tenho 2 grupos substituintes, o metil e o etil. Esse é o carbono 1. Agora eu vou de encontro às ramificações, de modo a dar os menores números, tá? Então tá aqui, ó, 2 e aqui 3. Aí finaliza 4, 5, aliás, 1, 2, perdão, 3, 4, 5 e 6. Então, na posição eu tenho a hidroxila, na posição 3 eu tenho o etil e na 4 eu tenho o metil. Como é que fica o nome? Vamos lá. Eu vou pela ordem alfabética, etil vem primeiro. Então, etil está no carbono 3. Então, vamos lá. 3, etil, 4, metil, fenol. Beleza? Tranquilo? Não vou ficar aqui dando as outras nomenclaturas para fenol, senão o vídeo fica extenso. Tá? E fenol, ele é, querendo ou não, uma função um pouco menos importante em termos de nomenclatura. Tá? Em termos de reconhecimento, de olhar e ver que é um fenol, e isso é importante, saber que aquilo é um fenol e não é um álcool. Tá? Agora, em termos de ficar detalhando a nomenclatura, não vamos perder muito tempo com isso. Eu já mostrei quais existem e como que eu estou fazendo aqui é o caminho que vocês podem seguir tranquilamente. Tá? Vamos lá, número 2. No número 2, ele dá o naftaleno e a decalina. E ele pergunta, se eu tirar o hidrogênio de ambos e colocar no lugar uma hidroxila, a qual função vai pertencer ao composto? Do jeito que está aqui, o naftaleno e a decalina são hidrocarbonetos. Em cada quina aqui tem um hidrogênio. Se eu tirar um hidrogênio que não está escrito aqui e colocar no lugar dele o OH, esse hidrocarboneto passa a pertencer a qual função? Esse de baixo da decalina, existe 2 hidrogênios em cada quina aqui, ó. Nessa só tem um também, mas aqui tem 2, escondido. Está escondido porque a forma do bastão esconde. Se eu tirar um desses hidrogênios e colocar a hidroxila aqui, por exemplo, vou colocar aqui, qual função esse hidrocarboneto passará a pertencer? Esse daqui você vai ter hidroxila ligado a anel benzênico. Isso aqui é um anel benzênico, tá? Então, isso é a definição da função orgânica fenol. Hidroxila ligado a um carbono saturado. Independente se ele é fechado ou aberto, ele é saturado, ligações simples. Esse carbono aqui, ó, que contém hidroxila,
Ele está ligado aqui para baixo com um carbono, para aqui para a esquerda com outro, para frente com hidroxila e tem um hidrogênio escondido. São 4 ligações simples, ele é um carbono saturado. Hidroxila, carbono saturado, é um álcool, tá? Ele é um álcool. Então, beleza, isso aqui é a função álcool. Tranquilo? Fechou. Vamos à questão número 3. A 3 ele pede para mim fazer as estruturas moleculares, ou seja, ao contrário da 1, onde eu usei estrutura molecular para fazer o nome. Agora eu vou usar o nome para fazer a estrutura molecular. Vamos lá. Tá aqui, ó. Letra A. Para-etilfenol. Aqui ele usou a palavrinha para. Por isso que é bom a gente saber esse negócio de orto, meta, para, que ele pode aparecer para você, tá? Só vou colocar aqui no cantinho para a gente lembrar. Orto é quando tiver a posição 1 e 2. A posição meta é a posição 1 e 3. E a posição orto-meta para é quando você tem substituinte no carbono 1 e no carbono 4, tá? Então tá aí. Então, como ele é para, ele tem substituinte na posição 1 e 4. Beleza? Então, vamos lá. Então, eu vou ler esse para como se fosse posição 1 e posição 4. Quem é que está na 1 e quem está na 4? Calma, nós temos que ler o nome. Então, aqui é etil. Então, aqui é uma ramificação. Então, eu tenho o etil e ele é um fenol. Então, o que acontece? O fenol é o benzeno com hidroxila. De praxe, hidroxila dá no 1. Então, como ele é um fenol, no 1 é a hidroxila e no 4 é o etil, tá? Então, como é que vai fazer? Eu vou fazer assim, ó. Vou fazer o benzeno deitado um pouquinho, até porque não deixei espaço aqui legal. Então, vai ficar assim, ó. Aqui está o meu benzeno. Opa, deixa eu deixar mais bonito. Tá aqui. Vou fazer a bolinha, que tá as duplas alternadas, tá? Ele não é um ciclohexano, ele é um benzeno. Ele é um ciclotrieno, tá? É um ciclo de 3 duplas, né? Dupla sim, dupla não, dupla sim, dupla não, e assim vai. Agora, vamos chamar esse aqui de 1, ó. Carbono 1, eu tenho minha hidroxila. Opa! Aqui está minha hidroxila. 1, no 2, no 3 e no 4. No 4 tem o etil. Tá aqui, ó. CH2, CH3. É só isso? Só isso. Essa é a resposta, tá? É o para-etilfenol. Ou, se você quiser, 1 hidrox, 2 etil benzeno, tá? Vamos para o de baixo, que usa uma nomenclatura diferente. 1 hidrox, ou seja, hidroxila no carbono 1, tranquilo. No carbono 2 eu tenho um isopropil. No carbono 5 eu tenho um metil. E a cadeia principal é um benzeno. Esse nome ele é um pouco mais feio, mas ele é até mais didático, para falar a verdade. Então, vou fazer cadeia carbono principal, é o benzeno. Então, vamos chamar esse benzeno aqui, ó. Vou fazer ele aqui, ó. Vou fazer agora, em vez de colocar a bolinha, vou colocar as duplas alternadas, para chamar a atenção que tem gente montando e não colocando as duplas alternadas. Aqui, ó, vamos chamar esse aqui de 1. Esse aqui é meu carbono 1, que vai a hidroxila. No carbono 2, está aqui, ó, vai o isopropil é este. E no carbono 5 eu tenho o metil. Então, se esse é 1, deixa eu enumerar aqui para a gente enxergar melhor. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No carbono 5 eu tenho o metil. Então, aqui eu fico com o metil. Pronto. Esse é o 1 hidroxi, 2 isopropil, 5 metil benzeno, que é a cadeia carbônica principal, beleza? Vamos para a última letra do último número, beleza? Vamos para a última letra do último número, então. Vamos lá. 5 etil, 4 metil, benzeno, 1,3 diol. Nesse número 3, eu coloquei, utilizando o primeiro nome, aquele que veio o fenol, depois usando o hidrox, e depois usando o benzenol. 3 formas diferentes de dar nome para fenol, tá? É para que a gente possa ter esse contato. Não precisa ficar perito, mas é bom ter um contato. Então vamos montar. Olha, aqui eu tenho o benzeno, né? Então vou começar ele na cadeia principal e grudado nele, né? Grudado nele eu tenho duas hidroxilas, né? Diol, 2 hidroxilas. Então vamos fazer o benzeno. Eu vou fazer na forma de bastão, tá? O benzeno. Tá aqui. Vou colocar as duplas alternadas. Tá aqui. E aí no carbono 1, vou chamar esse de 1. Esse aqui de 2 e esse aqui de 3. Então aqui o 3 eu tenho outra hidroxila. Beleza. 1, 2 e 3. Agora, no carbono 4 eu tenho um metil, tá aqui. E no carbono 5 eu tenho um etil. Tranquilo? Essa aí é a minha resposta, tranquilo?
Se eu fosse utilizar a nomenclatura de hidrox, como ficaria? Aproveitar aqui esse finalzinho. Vamos fazer? Olha, eu tenho aqui, ó, vou chamar esse aqui de posição 1 e esse aqui de posição 2, tá? Porque os grupos funcionais não tem jeito, se eu rodar por cá eu dou um número muito grande, 2, depois vem aqui naturalmente, opa, 1, 2, aqui é 3, 4, 5 e 6. Então vamos lá. Eu tenho aqui na posição 1, uma hidroxila na posição 3. Então fica 1,3 de hífenzinho, que vai vir a letra H, hidroxi. Agora, eu tenho radicais também, cadê eles? Aqui, ó, carbono 4, eu tenho um metil, no carbono 5 eu tenho um etil. Por ordem alfabética, o etil vem primeiro. 5 etil, 4 metil, benzeno. Opa, sem hífenzinho, porque o benzeno começa com a letra B, não tem letra H. 4 metil, benzeno. Pronto. É o mesmo nome para... São nomes diferentes para a mesma molécula, perdão. E se eu fosse usar o fenol, como é que ficaria? Aí eu teria que colocar aqui, ó, 1,3 de fenol e os radicais na frente. Então deixa eu apagar esse hidroxila aqui, me dá um espaçozinho aqui para me fazer esse nome. Ficaria assim, ó, 5 etil, 4 metil, hífenzinho que vai vir número 1,3 de fenol. Seria esses os três números. Esse daqui e esse daqui. Esse é a resposta do exercício. E esses dois aqui, por último, eu só fiz a mais só pra gente brincar, porque essa molécula ela é meio chatinha, tranquilo? Então só foi pra gente brincar com as três formas de nomenclatura, tá? Se eu fosse dizer para vocês, daria preferência para que tenha o fenol, tá? Em segundo lugar, eu daria preferência para de hidrox. Em terceiro lugar, é essa aqui que tem o benzenol, que é a menos usada, tá? Tranquilo? Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.